Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje eu recebo o deputado Tenente Nascimento do PSL e também recebo o pastor Antoniel Afonso, que é líder de jovens. Hoje nós vamos falar sobre os jovens e a igreja nesse momento de pandemia. De que maneira eles têm, então, se comportado frente ao isolamento social e às incertezas, e também como a igreja tem apoiado esse público. Sejam bem-vindos, deputado, pastor. Olá, eu quero agradecer a todos aí, a TV Alesp, por mais uma vez estar nos dando a oportunidade de levarmos a todos importantes informações durante o novo tempo que nós estamos vivendo durante a pandemia e pós-pandemia que nós vamos enfrentar. Também cumprimento meu amigo, o pastor Antoniel, que é o nosso da COJAD, somando no nosso presidente, pastor Alcides Álvaro, presidente do Ministério do Ipiranga, do Ibaê. Pastor Antoniel, muito bem-vindo, obrigado, e eu por estar ao seu lado também, e a toda a Lesp em nome do Braga, que está sempre conosco aí, a todos vocês. Olá, uma alegria, viu, estar com o nosso amigo, deputado Tenente Nascimento, pela oportunidade, né, através da TV Alesp, a Priscila também, jornalista, que está aí nos dando essa alegria de poder compartilhar um pouco, bater um papo nessa tarde. Sou muito agradecido pela oportunidade que vocês dão a nós, como representante da COJAD, a Confederação de Jovens da Assembleia de Deus, no Ipiranga. Pastor, para começar, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente do trabalho que é realizado com os jovens da igreja. Bom, falando sobre a nossa COJAD, a nossa Confederação de Jovens, nós temos um número bastante expressivo. A COJAD, nós não temos uma estatística atualizada desses últimos tempos, mas é alguma coisa entre 40 e 50 mil jovens distribuídos por todo o Brasil e com bastante força no estado de São Paulo. Naturalmente, devido a esse tamanho e as dimensões continentais aí das nossas regiões, existem diversidades de ações. Cada pastor de setor e cada líder setorial, ele tem plena liberdade de atuação na sua administração com juventude. Porém, a COJAD, a confederação, ela trabalha no âmbito de dar diretrizes, ações e propostas para que nós tenhamos uma linha mínima de ações nacionais, como agora no dia 25 nós temos um Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social, e demais situações. Então, no âmbito de atuação com a juventude, a igreja em si, como igreja, versa muito pelo lado espiritual, né? Mas o lado social da igreja, ele versa em diversas situações, por exemplo, as possibilidades dos ajuntamentos, das amizades, das propostas até de casamentos, né, que acontecem muito entre o próprio grupo, as possibilidades de ações da igreja de dentro para fora, que a gente chama, quando propõe-se ações sociais fora, arrecadações de roupa, alimento, visita a orfanatos, a asilos, quando nós propomos também ações sociais onde traz área médica, psicológica, dentista para a rua, em ações específicas, nós temos essas ações nos últimos tempos com com boa intensidade, tanto na capital quanto em diversas, e inclusive o nosso deputado tem sido parceiro em ações de rua, assim, quando a gente propõe atendimento ao público externo, que não faz parte do grupo da igreja, para essas ações que são mais representativas da vida social da igreja, né? Porque a vida espiritual se dá muito dentro, mas a igreja mostra, e a COJAD tem feito isso, essa vida externa, assistencial também. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do papel da igreja na ajuda e no auxílio aos jovens. Olha, eu costumo dizer, Priscila, que o jovem é a motora da igreja, né? Nós temos os jovens, do outro lado, as nossas irmãs, né? As nossas irmãs. Mas o jovem é a força motora, porque ali se está preparando o futuro da igreja.
um futuro bem presente. E quando nós estamos aí da pandemia, então a igreja já tem uma estrutura natural, né, que é esse grande movimento com jovens aí. E o líder Antoniel tem feito um trabalho excelente aí nas ações sociais. Por exemplo, nós tivemos aí, numa convocação dos jovens, o ministério, nós recebemos através de uma empresa privada, né, o Carrefour, 530 cestas básicas. E aí nós precisamos fazer uma movimentação toda para entregar isso. E até na hora de receber essas cestas, estava lá os jovens, um carrega aqui, outro aqui. E quando você faz um trabalho nesse momento, estamos falando desse período de pandemia, nós fazemos as duas coisas. Além de entregar um atendimento social premente, né, necessário, também levamos uma palavra de conforto. E os nossos jovens metem a máscara, metem as coisas as protetivas, né, e vão lá naquela pessoa, na casa, e fazendo uma atuação firme, estão nas ruas, logicamente, com os cuidados necessários, por ser jovem. Então, esse trabalho dos jovens durante a pandemia foi um destaque, porque, inclusive, na área da tecnologia, nós estávamos, assim, caminhando na questão da tecnologia, e eles, de pronto, já chegaram lá, vamos fazer assim, assim, e o alcance tem sido importante. E quando eles nos procuram para dar algum apoio, é bondade deles. Eles já estão com tudo, mais ou menos, estão com tudo pronto. Eu apenas, logicamente, damos aquele apoio, porque, como jovem, eu também, assim, iniciei um trabalho muito forte na igreja, e foi daí que nós chegamos a essa conquista, nessa conquista que nós estamos hoje como parlamentar. Mas a atuação foi muito forte na igreja. Iniciamos a COJAD, é um trabalho que faz um evangelismo forte em todo o Estado, e como disse o Antoniel, para que possamos ver o crescimento, e vemos o crescimento da igreja em todo o Estado e também nas nossas igrejas que nós temos em todo o Brasil. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente do que o senhor percebeu desses jovens, adolescentes, nesse momento de pandemia, né, em que há o isolamento social, não se pode frequentar, né, as igrejas com os grupos grandes. E aí, como eles encararam isso? Olha só, o pastor e deputado foi muito preciso quando falou que o jovem é motor da igreja. As estatísticas da população brasileira, arredondando números, tá, para não falar partes decimais, você tem 40% de jovem, 60% de adultos e 10% de idosos na população brasileira. Isso provavelmente é a mesma métrica da igreja. Então, pensando nisso, olhando estatística de números aí também, que o Brasil hoje deve ter em torno de 30% de evangélicos, você está falando de mais de 60 milhões de pessoas. Estatística de 2010, IBGE falava que era 22% da população, e as contas recentes aí falam que é 30% a 33%. Então, se esse número está correto, nós temos mais de 60 milhões de brasileiros evangélicos, e a métrica de 40% de jovens também seja na igreja, você tem mais de 25 milhões de jovens crentes, evangélicos, protestantes. Esse número, de fato, ele foi afetado. 25 milhões de pessoas é quase um país inteiro aí de vários lugares, né? Então esse grupo veio para dentro de casa. Apesar de não ser grupo de risco teoricamente, mas todas as ações governamentais na pandemia privou o jovem também do acesso à igreja. Nós temos duas vertentes aí. A primeira vertente é uma pesquisa que a Big Data fez mais ou menos abril, maio, em que constava que grande parte das pessoas, incluindo os jovens, queria correr para a igreja quando a pandemia acabasse. Porém, nós como pastores e líderes, nós percebemos que a extensão da pandemia em casa e a dificuldade de retorno à igreja, ela pode causar um efeito muito danoso para o grupo jovem. Por quê? O grupo jovem, ele é imediatista. O grupo jovem, as coisas é para ontem. Ele tem uma reserva muito baixa de paciência.
Então, naquele momento em que a pandemia estava recente, 30 dias, o confinamento, ok, eu quero voltar correndo para a igreja. Porém, quando essa extensão é muito longa, o jovem ele tende a distanciar. Então, se você tem 10% de idosos na igreja, se você tem mais ou menos, isso conforme estatística do país, né? Isso varia de lugar para lugar, região para região. Mas se você tem aí quase metade da igreja, que é 40, 50% de jovens, se você tem essa turma que é ansiosa e está em casa, desconectado da comunidade, daquilo que é do jovem, é motor, ele é envolvimento, ele é sangue no olho, ele é suor, ele é abraço. Se isso distancia muito, nós temos uma preocupação como pastores de que na volta dos templos você tem uma perca considerável, porque o que é idoso, ele não perde raiz, esse aí, ele dentro ou fora da igreja, ele fica. O adulto, ele é aquele intermediário, mas o jovem, se ele estender muito tempo fora, ele tem tendência a abandonar. Então nós temos aí uma expectativa de possibilidades dupla, ou vai ter esse pessoal voltando com força, vibrando porque ficaram muito tempo afastados e eles nunca tinham passado isso, ou você vai ter aí uma parte morosa para ter um trabalho de base, para voltar atrás e recuperar uma perca de jovens que, por não ter raiz profunda como um idoso, ele fica ali meio que, se tem comunhão na igreja, eu tô dentro, se não tem, qualquer outra coisa me chama atenção, e ele divide a atenção nesse tempo. São as duas preocupações que a classe pastoral e de liderança tem tido nesse tempo. Deputado, e até dentro do que o pastor falou, no início do ano, no mês de fevereiro, teve um grande evento que reuniu milhares de jovens em 3 estádios, que foi o Descende. Então, ali havia também uma expectativa muito grande de que aqueles jovens que foram tão impactados durante 12 horas ali, buscando a Deus, louvando e aprendendo a palavra, depois saíssem realmente prontos para viver o evangelho de uma maneira diferente. E agora eles estão em casa, e há esse risco que o pastor falou. E aí, deputado? E o senhor esteve no Descende, né, falando isso? Eu estive no Descende, assim como o presidente da República esteve no Descende, o Jair Bolsonaro, estivemos lá, a ministra Damares esteve aqui no Morumbi, foi impactante, né? Nós tínhamos uma expectativa, mas não sabíamos o que poderia acontecer. O Descende foi, assim, uma prévia do que nós podemos fazer e também preparando os jovens para o que haveria de vir, como veio a pandemia. Ao oposto do que falam aí, não consegue reunir, os estádios deixaram lugar para os jovens ir lá a Deus e ser preparados, impactados para o que estaria por vir. Então, nós estamos, sim, vendo jovens, hoje, claro, impedidos de estar nos cultos presenciais, mas não deixaram de atuar, né? Junto à tecnologia, nós temos live aí, nós temos aí, o pastor Antoniel tem acompanhado até, nós fizemos uma semana passada, em que o alcance de 3, 4, 5 mil pessoas, coisa que às vezes num culto presencial nós não conseguiríamos, né? Nós fazemos nosso encontro de jovens, como o nosso templo às vezes não alcança, não conseguimos atender toda a demanda, nós fazemos o nosso encontro de jovens, nossos congressos, em 3, 4 dias. E cada dia nós colocamos, em média, no nosso templo sede, 1.000, 1.200 pessoas, né? E para tentar atender. E com esse novo mecanismo, com essas novas ferramentas, e com a preparação que nós tivemos no Descende, que foi impactante, Priscila. Você conhece bem a palavra, Priscila é nossa irmã, viu, pastor Antoniel? Foi impactante. Eu cheguei lá, o jovem me abraçando, eu lá no meio, eu falei, puxa, não tem... A ministra Damares, então, saiu de lá chorando, né? E então nós vimos ali jovens se ajoelhando e de uma maneira importante, diferente do que encontros de jovens para outras finalidades. Então, ali no Descende, foi realmente uma preparação do que estava por vir, porque Deus sabe o que está por vir, Deus já estava nos preparando, né? E essa pandemia vai passar,
e nós vamos sair muito melhor do que entramos, para que possamos realmente, não temos tempo a perder, Priscila. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo, nós não temos tempo a perder. Deus tem pressa para que nós... E aonde está a nossa força? Está nos jovens. Os jovens é que é a nossa força. E nós temos visto isso, o nosso pastor Fávaro tem enxergado isso, tanto que chamou um jovem de valor como Antoniel, que está aí trabalhando a dia e noite para que possamos levar avante o Evangelho e, principalmente, no momento em que todos precisam de nós. Pastor, essa questão da tecnologia que o deputado falou, né, e que hoje tem sido empregada tanto, utilizado tanto, principalmente nas igrejas, para que os cultos continuem, né, de forma diferenciada, agora online, mas continuam. Os jovens, parece que eles já nasceram com o celular na mão, já sabem mexer em aplicativos, jogos, enfim. Também é uma oportunidade, nesse momento, de aprender uma outra linguagem para poder falar com eles? Olha, Priscila, na realidade, você sabe que a sociedade e a história ela é adaptável ao seu tempo, né? A seu tempo. Naturalmente que nós temos igrejas midiáticas que, para eles, isso daí não alterou em nada, já tinham todo um aparato midiático e ok, né? Agora, igrejas como a nossa, mais tradicionais, que eram muito mais internas, elas deram um salto. Eu refiro ao ministério na qual estamos servindo a Deus, a Assembleia de Deus no Ipiranga. Nós demos um salto de 3 meses, talvez de 30 anos, eu não sei mensurar isso, mas nós tivemos a força da pandemia que nos atualizar de uma forma violenta, e isso veio para ficar. Já é consenso na maioria dos líderes e alguns pastores que eu tenho conversado que, terminado essa fase, os cultos continuarão sendo transmitidos ao vivo. Aquele irmão que está lá no seu trabalho na hora do culto, que não consegue vir num culto, ele vai assistir o culto. O alcance que o deputado já falou para nós aqui, que ele superdimensionou, né, porque nós estávamos sempre acostumados ao templo, então essa dimensão de alcance é absurda, e aí não tenha dúvidas, né, que a turma jovem é os que saíram na frente, né. A COJAD, quando foi dito que as igrejas fechariam, ali no dia 20 de março, mais ou menos, isso foi no meio de semana, quando foi no sábado, nós fizemos a nossa versão Descende, né, nós tivemos o Dia Nacional de Consagração e Oração. Foi um sábado de 8 da manhã até 10 da noite e o domingo de 8 da manhã até 18 horas. Todo o Brasil, todos os setores nossos entravam a cada 45 minutos, 15 minutos de pausa, 45 minutos, e foi assim, dia inteiro, o final de semana virado. E isso tudo em questão de uma semana, para nós que não éramos uma igreja midiática, né? Nós tivemos que aprender em uma semana isso. Deu certo porque é o que você falou, os nossos jovens já nascem, as crianças já nascem sabendo mexer nesses negócios. Então, quando eu desafiei o departamento de marketing nosso, olha, eu tenho uma ideia, eu sei que é possível, mas não sei como. Eles abraçaram, fizeram, e é o que o pastor Nascimento falou, nós acabamos nos primeiros momentos ali ajudando muitas igrejas nossas que estavam muito desamparadas nessa área, a gente deu dica, atuou, mandou equipe para ajudar. Então os jovens, não tem dúvida que eles marcam essa geração, porque até vocês pegarem uma ideia, até 2006 não tínhamos WhatsApp, não tínhamos sistema Android e iOS nos celulares. Isso nasce em 2007 com a Apple, depois 2008 com o Android. Isso é coisa de 10, 12 anos, ou seja, essa geração já nasce com isso, sabe mexer nisso, e nas igrejas que não tinham como a nossa, veio para ficar. É um acessório que veio para fazer parte do nosso dia a dia e não vai mudar jamais. E aí é onde entra realmente a COJAD, tenha se esmerado para manter programações semanais, segunda, quinta, sábado, e a gente tem trabalhado em diversos aspectos, sobre profissões, teologia, música, entrevistas, na qual o deputado também nos deu a honra de ser entrevistado semana passada, e esses números são muito expressivos realmente. A gente tem tratado a história de desbravadores do ministério, e assim vai. Nós temos tido assim uma programação contínua, porque não tínhamos antes, e esse momento nos ensinou que, se você não tiver preguiça e trabalhar aguerridamente, Deus dá recursos humanos e pessoas que querem fazer aquilo que é o adequado para esse momento. Então, acho que resumo aqui essa questão do jovem que
linha de frente desse processo. A tecnologia veio para ficar dentro das igrejas e vai finalizar com essa questão clássica. Não pode ter preguiça. A quem é preguiçoso é aquele que vê o tempo passar e não produz nada, mas se você for aguerrido e trabalhar bastante, os resultados virão, e nós temos visto isso de forma muito clara no nosso meio, na nossa juventude. E a adesão deles, né, para os cultos online, para as lives, os cursos, o senhor percebeu que até teve um alcance maior do que normalmente se fosse dentro de um templo? Falando da nossa experiência, da nossa realidade, tem uma coisa interessante aí. Na realidade, a COJAD conseguiu agregar um grupo de adultos e maduros que não fazia parte, não estava ligado à questão de jovem, não dava atenção a isso. Mas, na realidade, esse grupo veio e participa hoje do mundo COJAD, vamos dizer assim, porque eles viram que nós tínhamos um recurso, que estávamos fazendo um bom trabalho. A juventude em si, o grupo jovem, ele é muito ansioso, ele não tem muita paciência, ou seja, a programação que lhe interessa, eles vêm com peso. Se aquela ala gosta que a programação for musical, vem com peso. Se for teologia, vem com peso. O que nós não conseguimos ver é uma juventude 100% de todas as programações. Eles vão pelo que lhe interessa. Então isso é uma metódica diferente também do mundo online, que nós estamos aprendendo. O jovem, se você não tiver com a programação bacana, se ele não gostar daquela transmissão, rapidamente ele pula para outra, ele vai ver outra coisa, ele desinteressa. Então a gente tem tentado segmentar a programação justamente para ter cada público com atenção naquilo que lhe interessa, basicamente. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso e, principalmente, as ações, né, que acontecem da parte do poder público em apoio e defesa dos jovens, das crianças. É importante ressaltar que o nosso ministério teve a grata satisfação de ser, pela primeira vez, eleger um parlamentar de dentro de casa. Ou seja, eu nasci no ministério, né? Fui criado nos alicerces da Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, nasci na minha infância, juventude, e toda a minha vida foi dentro do Ministério de Ipiranga. E aí o pastor falou, olha, nós temos que fazer o nosso, porque nós apoiávamos outros parlamentares, e depois ir embora, quando nós precisávamos mesmo, não tinha aquele apoio, o apoio devido. Então, o que aconteceu? Nós tivemos essa bênção de termos eleito o filho da casa, como nós assim falamos. Só que a cobrança também é maior, lógico que a cobrança é maior, nós estamos ali pertinho, e esses meninos têm feito uma cobrança muito forte, e nos obrigou a procurar, logicamente, os caminhos. E vou para Brasília atrás da ministra Damares, e vai atrás do ministro da Justiça, atrás dos órgãos governamentais, para que possam, de uma maneira, também dar um apoio importante. E nós tivemos agora, recentemente, essa questão que é muito forte, inclusive durante a pandemia, que é a questão da depressão, a questão da mutilação dos jovens, a questão da violência doméstica entre os jovens, entre as mulheres, pelas mulheres, e também idosos e crianças. Então, nós tivemos isso. Aprovamos um projeto de lei a respeito, que é o Patrulha Maria da Penha. Estamos com um projeto a fim de que possamos coibir e mostrar aos jovens, esse jovem que está lá, que essa mutilação desenfreada, isso é uma coisa que também está acontecendo. Então, a cobrança veio forte. Aí nós vamos para Brasília, a ministra Damares, nos ajude aqui. Ela fala, pode contar conosco. Estamos atuando firmemente nesse projeto, e aí eu estou contando com quem? Com os jovens, para que a cobrança é forte, eu tenho que sair aqui de madrugada, ir a Brasília, voltar para o parlamento, enfim, e fazemos com satisfação, porque eu sei que quando eu retornar com aquela solicitação de apoio, isso não vai ficar parado, como não está sendo. O nosso encontro de jovens, de adolescentes, nós tivemos um encontro espetacular, inclusive
Eu quero aqui ressaltar também minha esposa, que faz um trabalho excelente com os adolescentes. Enfim, trazemos as pessoas, e eu não sei se tem vídeo aí, do apoio da nossa ministra Damares, mas a cobrança é grande, viu, Priscila? Mas é isso que nós... E o desenvolvimento, para nós contermos essa questão da violência doméstica, essa questão da mutilação dos jovens. Então, nós fazemos palestra, nós já tínhamos feito anterior. Nós fizemos uma palestra anterior, já na prevenção, quando veio o negócio do Covid, nós já fizemos palestra orientando para que nós não sabíamos por vir. Quando até agora não sabemos, e hoje nós ficamos sabendo, né? Até o próprio presidente foi positivado. Então, sabemos. Mas a igreja está firme, combatendo, falando, e esses jovens, a cobrança é grande, eu posso te garantir, posso lhe assegurar. A gente vai mostrar, então, o vídeo agora, com o apoio, então, da ministra Damares. Estou aqui com a ministra Damares, nossa irmã, nossa querida amiga, para que, dentro de algumas pautas que nós apresentamos, possamos dar ao nosso maior patrimônio, que são as crianças e as mulheres, uma causa importante em favor do nosso Brasil. Gente, foi uma honra receber esse parlamentar que já está fazendo diferença no mandato, propostas de lei extraordinária, e hoje a gente firmou uma parceria em defesa da criança, em defesa dos adolescentes, em defesa da família. E vamos estar juntos, né, deputado? Combatendo a automutilação aí no estado de São Paulo, protegendo as mulheres por meio da patrulha Maria da Penha. Nós vamos também estar trabalhando com os conselheiros tutelares, apoiando e fortalecendo os conselhos tutelares do Estado. Deputado, obrigada por essa visita e obrigada pela parceria com este ministério. Com o apoio desse, o trabalho realmente ganha muita força. Ganha muita força e andamos bastante. E ela falou aí dos conselhos tutelares, eu quero ressaltar aí, Priscila, que o conselho tutelar realmente é muito importante para que nós possamos, através do conselho tutelar, a igreja e em loco saber o que está acontecendo de fato. E temos descoberto coisas incríveis, mas estamos trazendo os conselhos tutelares mais para perto de nós, com evangélicos lá, com cristãos, para que ele possa também dar uma orientação naquele momento de crise que estão acontecendo dentro dos lares, e principalmente com as nossas crianças, que é o nosso maior patrimônio, juntamente com as mulheres. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o papel da igreja no acompanhamento dos jovens. A gente sabe que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens e adolescentes de 15 a 29 anos. Como a igreja lida com isso e apoia, então, esses jovens para evitar o suicídio? Muito boa pergunta, Priscila, e deixa eu fazer uma brincadeira com o deputado. O deputado ele é muito cobrado pela juventude porque ele, de fato, vive a energia de um jovem de 20 anos, né? Impressionante a forma de dia a dia e atuação de energia que ele tem. Mas essa pergunta é muito pertinente, porque há mais de 20 anos eu trabalho com liderança jovem, mas assumi liderança de fato nacional ano passado, no mês de janeiro. E eu tinha muitas questões, líderes de nossas igrejas que me ligavam, perguntando se eu sabia como ajudar, porque tinha um jovem na igreja dele que estava se automutilando, jovem com pensamentos suicidas, e isso me tirava o sono, me deixava sem respostas, porque eu não entendia bem o que estava acontecendo. E eu fui depois me inteirando da realidade mundial e nacional, que você citou um pedaço aí, né? Infelizmente, nós temos uma tendência suicida no mundo em alta nos últimos tempos, e a juventude, considerando de 15 a 29 anos, no mundo é a segunda causa mortes, 15 a 29 anos. Infelizmente, no Brasil, é a quarta causa mortes, ou seja, 15 a 29 anos, o pessoal está impregnado de problemas emocionais e transtornos de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o Brasil é o primeiro no mundo em transtornos de ansiedade. E isso respinga na igreja, Priscila, não tem jeito, eu fui compreendendo isso e nós fomos pedir a Deus direção, porque São Tiago, na carta dele, ele fala que não adianta você
orar para uma pessoa que está com fome e falar, Deus vai te abençoar e ir embora. Se você não der o alimento para aquela pessoa, ela não vai entender isso. Então, o que eu percebia? A igreja vai tratando espiritualmente muito bem as causas, mas nós tínhamos um vácuo na alma que precisava de um atendimento, precisava da medicina, precisava da psicologia. Quanto a nós, ipiranguenses da COJAD, a gente se valeu da misericórdia de Deus, porque nós precisávamos então de psicólogos, de médicos para cuidar dessa alma que estava doente, estava respingando em nós esse assunto. Nós nos valemos também de ajuda, parceria inclusive do nosso querido deputado, porque precisávamos criar um núcleo de psicólogos voluntários. Como que nós íamos fazer isso? Pedindo ajuda, gritando por socorro. E, como eu disse antes, trabalhando muito, levando isso a sério, acreditando com fé que daria certo. Hoje nós temos um núcleo de psicólogos voluntários que funcionam profissionalmente, eles atendem a nossa juventude, e em breve isso será exposto para fora. Então estou orando para que Deus mande mais mão de obra que possam atender essa causa, mas assim que inauguramos o núcleo, os atendimentos começaram assim de uma forma avassaladora. Vou dizer para vocês, nós tivemos um aumento aí de quase 80% de demanda, pessoas pedindo por auxílio psicológico, e aí naturalmente foi em cima do que nós estamos vivendo, né? Eu fiz algumas pesquisas e vi que de fato a busca por atendimento psicológico na pandemia agora está em torno de 80% a mais do que os dias normais. Então nós como igreja entendemos isso, não adianta você só disser, ok, eu vou orar por você, Deus vai te livrar desse mal da ansiedade. Nós não podemos mais fazer só isso. Nós temos que orar e falar, nós temos também um atendimento psicológico que vai te atender. Se você não tiver condição, você será atendido de forma gratuita, porque nós precisamos que a sua alma esteja curada. E dessa forma tem dado certo, Deus tem mandado pessoas, precisa de muito mais, porque a demanda é alta, e ainda os profissionais são poucos comparado ao número de necessidades, mas nós como igreja entendemos isso e já inspiramos, viu, Priscila e nobre deputado, já inspiramos alguém. Tem alguns amigos de outras denominações que falaram, poxa, eu nunca tinha visto isso, eu preciso de uma resposta também assim. Então eu sei que essa nossa ação ainda muito interna, ela já está causando benefício extra, que seja inspirar outros líderes e outros pastores a entender que a psicologia é uma aliada da fé espiritual na igreja para tratar os problemas de ansiedade, depressão e prevenir suicídios, né? Eu acho que isso é a igreja operando de forma prática, além só da espiritualidade. Bom, o nosso programa passou muito rápido, já está chegando ao fim, mas eu vou dar um espaço, então, para o deputado Tenente Nascimento falar um pouquinho para a gente as suas considerações finais. Aliado ao fato do que o pastor Antoniel colocou, eu não sei se dá tempo de mostrar umas fotos que nós fizemos sobre nosso CAAD. Não sei se dá tempo, mas tem aí. É um projeto de lei 1157 de 2019, antes dessa questão da pandemia, que oferece escolas medidas de conscientização, combate e prevenção e depressão e automutilação. É um projeto nosso que está em andamento, já passou pelas principais comissões, que também as escolas tenham uma participação importante, a igreja, a escola, e que elas possam dar a informação que chega aos pais, porque não chegam, os pais não ficam sabendo quando a coisa já está gravíssima. E uma coisa importante, um projeto importante da questão dos psicólogos na igreja é a questão de psicólogos cristãos. Nossas reuniões começam a oração, porque nós temos que orar e ser revestido, e o nome diz oração, que é orar e também agir. E esse núcleo que foi formado no nosso ministério, com o apoio do nosso pastor presidente, foi assim, teve um impacto muito grande, porque, mas aí o psicólogo, porque quando a pessoa está passando por um problema, quando ela está em depressão, ela não quer ouvir ninguém. Ah, não, psicólogo, ok, eu não estou doido, eu não estou não sei o quê. Mas dentro da igreja está acontecendo isso entre os nossos jovens. Então, foi um ato importante e, logicamente, nós temos total apoio aliado a esse projeto que está em andamento e nós queremos aprovar para que o pai normalmente é o último a saber. E não só na classe menor, não, na classe alta aí, e bem esclarecida. Então, eu quero aqui agradecer a Priscila
e a todos os ouvintes, vocês que estão nos ouvindo. Antoniel, foi curto, nós temos muitas coisas ainda a falar, mas que Deus abençoe a todos vocês. E conte conosco, estamos firmes para combater e para levar o Evangelho e nós possam continuar trabalhando firmemente nesse grande projeto da igreja, que são a nossa força motor. Deus abençoe vocês. Pastor Antoniel Afonso, suas considerações finais e agradeço também a participação. Eu já começo agradecendo, né, a figura do nosso nobre deputado por esse convite aqui memorável para mim, tá? Não tenho dúvida disso. Eu sou muito grato e feliz nessa tarde por isso, nesse momento aqui. A Priscila também por sua gentileza em propor a entrevista. Sou grato também. E dizer para vocês que eu sempre acredito que Deus nos colocou em um momento porque é a pessoa certa para aquele momento. Problemas nós já temos, então nós temos que trabalhar em busca das soluções. Se Deus nos colocou nesse momento é porque Ele acredita que a gente pode contribuir um pouquinho, né? Então é o que eu me vejo contribuindo um pouquinho nesse momento com a ajuda dos irmãos, dos pastores, o nosso pastor presidente Alcides Fávaro, que tem sido o canal master de bênção sobre nós, nosso deputado, a cada líder e a cada pessoa que põe a mão na massa, né, para fazer. Então, dito isso, eu acredito que estamos fazendo no tempo que Deus permitiu. Então, é olhar para frente, trabalhar e crer que Deus vai cumprir uma grande obra e que nós deixaremos isso daí para que o reino de Deus possa ser mais expansivo na terra, né? Deus abençoe e minha gratidão a todos vocês. Eu que agradeço, um abraço então para os dois. E o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.